Ok, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um podcast. Dessa vez vou comentar um texto que prontamente vou colocar no blog sobre a solução que a França achou, a solução histórica que a França achou para combater a corrupção. Que todos temos uma opinião sobre a corrupção, sua profundidade, seu impacto. Todos temos uma opinião também sobre as soluções. Mas às vezes as soluções que vejo circulando aí não são aderentes à realidade brasileira. Ou são muito gerais, assim, muito superficiais. Mais moralidade, mais governança, mas falta praticidade e falta uma coisa que seja realista no contexto brasileiro. Por que a França? A França é um país que parece muito com o Brasil. Porque o ponto comum entre os dois povos, isso que importa na corrupção, tem que pensar no povo, no negócio popular. Não tem que pensar numa coisa de nicho. Então, os dois povos adoram o Estado. Tanto o povo francês como o povo brasileiro precisa muito do Estado. Não tem utopia política francesa sem ter o Estado dentro. E o povo francês tinha um rei, matou o rei, se arrependeu e colocou no lugar dele um presidente que é um rei republicano, servido por um Estado forte, omnipresente. E o Estado francês, ele é republicano, mas tem raízes bem monárquicas, lá na época do Colbert, no século XVII, onde o Estado começou a ser um contraposto ao poder da aristocracia. Então, dois países que precisam muito do Estado, que colocam o Estado no centro das utopias políticas, muita aderência a essa ideia, muita adesão a essa ideia do que o Estado é uma solução, talvez não a solução única, mas faz parte da solução, contrário de outros povos como o povo americano, que tem um receio profundo pelo government, pelo Estado. A diferença entre o Brasil e a França, vocês já suspeitaram, é que o Estado francês ele tem uma performance muito alta, ele é muito competente, ele cumpre, ele entrega. Agora o Estado brasileiro ele se especializou em descumprir, em não cumprir promessas, faz anos, décadas. Aí, como a França se livrou da corrupção? Ela se livrou da corrupção, que a corrupção é um negócio que acompanha o ser humano, é como uma doença. Ela se livrou da corrupção atacando de frente, fazendo de frente uma batalha contra a corrupção e a incompetência. Ela fez as duas batalhas ao mesmo tempo. Na verdade, ela promoveu a excelência e desse jeito, promovendo a excelência, a meritocracia, seletividade altíssima, ela conseguiu acabar com a corrupção. Ninguém consegue acabar com a corrupção, mas você consegue colocá-la num patamar que é, entre aspas, razoável, que não te atrapalha, que permite a você ser um grande país, uma grande potência como a França. E como a França fez isso? Focando na excelência acadêmica. Vou contar isso depois, mas você pode também ver na matéria, mas o que vocês têm que entender é que quando a Revolução Francesa aconteceu, 1789, 1792, com a decapitação do rei, o medo entrou no regime republicano. Primeiro ele matou o rei, gesto simbólico, muita culpa. Parte da França não quis isso. A Vendée, que é uma região no oeste da França, muito católica, ela se rebelou. Teve um genocídio lá, mais de 100 mil, 150 mil mortos. As potências europeias atacaram a França, a Áustria, entre outras. E a França, o regime republicano quase sumiu. Aí chegou Napoleão, e durante todo o século XIX, o regime republicano era, entre aspas, tinha uma reação monárquica, até que teve restaurações monárquicas, voltou o rei, Luís XVIII, durante muito tempo. E o medo, esse terror que tinha lá no regime republicano, foi um catalisador para criar excelência. Tinha que criar executivos, generais, diretores de hospitais, engenheiros de estradas capazes de defender o regime, de mobilizar Paris, de mobilizar o exército, de abastecer de comida as cidades, de se defender contra o ataque interno dos monárquicos ou externo das potências, das monarquias europeias, que não queriam a Revolução Francesa, porque era igualitária. Então, esse primeiro intuito, esse impulso aí de sobrevivência, deu lugar a grandes revoluções acadêmicas, no sentido de o Estado francês começou a fazer, na era do Napoleão já, em 1804, as escolas que preparam executivos públicos, gestores públicos.
Não é a Sorbonne que fazia eruditos e cientistas, não. É uma escola para servir o Estado, para trabalhar como diretor do hospital, diretor de presídio, engenheiro de pontes, viadutos, aquedutos, general. Aliás, a Polytechnique, que é a escola que o Napoleão transformou, eu não diria fundou, ela existia um pouco antes dele. Ela nasceu na Revolução Francesa, mas Napoleão ele estruturou, tem caráter militar. Os alunos são militares durante 3 anos e depois eles entram ou na função pública, na administração pública francesa, ou vão fazer pesquisa, vão trabalhar em empresa privada. Mas no início era para trabalhar no universo da administração pública. Extrema seletividade, sem noção de raça, origem, qualquer coisa, seletividade, desempenho acadêmico. Pulando os anos, em 1946, eu acho, o general de Gaulle criou a École Nationale d'Administration, que é uma escola de altos executivos do governo também, mais focada para a gestão pública. Aí sai de lá diretor do hospital, diretor de assistência social, de porto, de aeroporto. Extrema competitividade. Aí a França consegue produzir por ano centenas de excelentes executivos, gestores públicos, que vão no público ou vão no privado, ou trabalham até fora da França. Mas eles estão lá. Esses rapazes, essas meninas, esses moços, moças ultra competentes, tipo o BOP, assim, tipo, sabe, a polícia de elite, eles não se corrompem fácil. Porque o cara que estudou, passou 3 anos da vida dele, eu passei por isso. Dos 18 anos aos 20 anos, você só estuda. Porque tem um concurso, tem uma limite de idade máxima é 21 anos ou 22. Então, o cara que só estuda, cara, ele não se corrompe, ele sabe o valor dele, tem autoestima alta, não é indicado politicamente, que chegou lá depois de ter passado essas escolas, ele tem umas cotas reservadas nos altos cargos, então não se corrompe assim tão fácil. Não é como um cara que chega numa empresa de hidrocarburos aqui, indicado politicamente, está nem aí para a área dele, ele não quer saber do hidrocarburos, então ele fica cliente, na clientela dos políticos que o nomearam. Na França, claro que tem nepotismo, tem uma infiltração política, mas não chega nesse nível, porque os caras são fortes. Os executivos têm autoestima, eles têm o próprio network dele, que é network técnico. O cara, ele está lá na posição de poder porque ele fez Polytechnique, ou fez ENA, ou fez a École Centrale, ou fez outras escolas assim desse nível, mas ele, claro que isso é uma carta de entrada, ele entra no sistema, mas depois o relacionamento que ele fez nas escolas cria para ele o network dele. Não é o networking político aqui no Brasil na articulação. Preciso conhecer um PMDB, preciso me vender para o PT, para o PSDB para chegar. Não. Claro que tem uma. Na França também tem articulação política, mas ela não é primordial. O que importa é o seu network que nasceu na escola. Tem defeito, o sistema não é perfeito, mas olha a diferença com o Brasil. Então, a lição desse podcast, você pode ver tudo no texto que eu deixei bem claro, é lutando contra a incompetência, o desenvolvendo a excelência ao serviço do Estado, criando executivos que vão defender esse Estado, você consegue combater a corrupção de maneira muito mais perene e forte do que como a Lava Jato, que está na repressão. A Lava Jato é legal, precisa, mas ela só aflora o problema, ela não entra no fundo, que o problema é enorme. E para você entrar nesse problema, você tem que começar por algum lugar. É o lugar mais simples e mudar as elites. Custa mais barato também. Obrigado.